tipos diferentes de mel? Diz, não, mel é um só, o que muda, às vezes, é claro, ali, entre aspas, é a mistura que se coloca, mas mel, existe um tipo só ou realmente existem vários tipos de mel produzidos? Existem muitos tipos diferentes de mel. Existem variações entre espécies de abelhas, né? A nossa empresa e os nossos apicultores trabalham com a Apis mellifera, que é a abelha com ferrão, né? Que ela não é nativa, é uma espécie que foi trazida pelos europeus no século retrasado e que passou por uma africanização, vamos dizer, quando foi feito testes com abelhas de raças africanas na década de 50. Né? E também existe mel de abelhas nativas, né, que são as abelhas sem ferrão. Essas espécies nativas são em torno de 200 a 300 espécies. Existem espécies, inclusive, não catalogadas ainda no Brasil. Então, elas trazem, pelo fator biológico dessas espécies, diferenças em termos de umidade, questão enzimática ou coisa assim no produto. Mas o mais relevante assim de diferenças que existem de um mel para outro são as origens florais, né? Florais ou extraflorais, né? Então, como o Brasil conta com uma diversidade de flora fantástica, então você consegue produzir diferentes méis. Hoje nós trabalhamos com um programa de integração com apicultores, de certificação orgânica, em várias regiões do Brasil, Sul, Sudeste, Nordeste, e cada ambiente desses proporciona diferentes tipos de flores. Né? Logicamente, você vai pegar um mel primaveril, por exemplo, aqui do sul, você tem incontáveis espécies que fornecem néctar e pólen para as abelhas. Então, dali se produz um mel multifloral, vamos dizer assim. Né? Agora, tem pequenos períodos, assim, pequenas épocas que existem floradas que são específicas, vamos dizer assim, floresce determinada espécie e não florescem outras. Então, você consegue algum mel monofloral também. E a diversidade que existe em termos de cor, sabor, condutividade, amargor, suave, encorpado, são muito grandes. Então a variação, as possibilidades que abrem no uso como alimento são fantásticas. Olha só. Bom, então você fala na questão dos apicultores, né? Esses que trazem então o produto até vocês. Então, existe uma gama grande, vocês pegam esse mel de diferentes regiões do país, não é apenas uma questão aqui regional? Sim, sim, trazemos do Brasil todo. Olha só, Brasil todo. bacana. Falando em produção, dá para ter uma média mais ou menos de quanto mel é produzido diariamente, semanalmente? Não sei como vocês fazem essa conta, mas dá para ter uma noção mais ou menos do Olha, produto? nesses últimos 12 meses a gente deve ter beneficiado na empresa em torno de 2.500 toneladas de mel. Nossa, é mel pra caramba, literalmente. Bom, e agora com a pandemia até, né? Acredito eu que a gente até conversava aqui fora do ar rapidinho, é que aumentou ainda a procura pelo mel, principalmente, é claro, pelos benefícios que isso acaba trazendo. Falando no modo geral, quais são os benefícios para a saúde que o mel nos proporciona, Daniel? Olha, esse é um assunto gostoso de falar, doce, vamos dizer assim, Literalmente. literalmente. O mel, ele, como ele não demanda de nenhum beneficiamento, vamos dizer assim, adição química, nada. O desafio que a gente tem como empresa para ter um produto de qualidade é conservar ele o máximo possível com as características que ele tinha dentro da colmeia. Né? Então, vamos dizer assim, comparando com outros açúcares, vamos começar com a questão básica como fonte de carboidratos. Né? O mel é um produto natural, né? Ele é composto de glicose e frutose, em termos de açúcares. Comparando com outros açúcares, é muito mais saudável. Por exemplo, o açúcar refinado ele passa por processos químicos, então adiciona muita outra composição industrial no processo, né? Então, só aí você já tem uma fonte menos industrializada, vamos dizer assim, né? Mas o mel também, dependendo da origem floral, né, ou extrafloral,
ele tem muita composição de vitaminas, minerais, enzimas, microelementos, alguns oligosacarídeos, né, que dão características específicas em termos do consumo do carboidrato e tal ainda. Além de alguns flavonoides, biofenóis, que também têm características interessantes, tem algumas atividades como atividade antioxidante, ou seja, trabalha neutralizando radicais livres, atividade anti-inflamatória também. Para as vias respiratórias, as nossas avós já diziam que era bom tomar mel para tosse, e realmente faz muito bem, né? Então, hoje a gente inclusive faz trabalho com alguns tipos de MEs, com um grupo de pesquisa que nós trabalhamos já há muitos anos, já há mais de 10 anos, acho que já faz uns 13, 14 anos que a gente faz pesquisa junto com a Exalc, que é o braço da USP lá de Piracicaba, com a Unicamp, com a Unifal, fazemos pesquisa também mais recente com a Universidade Federal de Santa Catarina, com mel e própolis, né? E as pesquisas com o mel de melato da Bracatinga aqui, que hoje é um dos méis mais valorizados do Brasil, tem uma atividade muito interessante e anticariogênica. Então está sendo feito alguns trabalhos muito bacanas nessa área, entre outros diversos, né? Justamente por conta da composição diferenciada que o mel brasileiro tem, né? Olha que bacana. Então a gente é literalmente rico em produtos que fazem bem para a saúde. Eu já ouvi uma vez falar que você pode consumir o mel o dobro do que o açúcar convencional. Isso é realmente fato? A questão doce dele, eu não sei qual que é a quantidade correta, não vou saber aqui explicar aos nossos ouvintes, que a Organização Mundial de Saúde recomenda da quantidade de açúcar que a gente pode consumir por dia. Mas essa questão do mel, a gente pode consumir o dobro que um açúcar tradicional que a gente usa aí para adoçar o nosso café, por exemplo? Aí também varia bastante do tipo de mel, em termos de doçura. Né? Então, a característica de doçor, ela varia. É difícil qualificar quantitativamente, assim. Existem méis, por exemplo, mel de angico. É um mel clarinho, suave, doce, mas não exageradamente doce. Já um mel que você olhando parece ser o mesmo, o mel da florada de Capixingui, por exemplo, é um mel clarinho, igualzinho, assim, vamos dizer, num primeiro olhar ao de angico, mas ele já tem um dulçor tão forte, assim, que chega a ser enjoativo para algumas pessoas. Então é difícil dizer assim, né? E mesmo comparando com açúcares, tem uma variação entre açúcar de cana, açúcar de beterraba, né? No mundo afora tem várias fontes diferentes, então também tem variações. Vamos dizer assim, existem algumas diferenças com relação ao açúcar industrial por conta do índice glicêmico. Então, o índice glicêmico do mel é mais baixo por conta da concentração de frutose, né? O açúcar industrial ele é basicamente de sacarose, e já o mel já é os monossacarídeos glicose e frutose. Então, isso traz alguns benefícios, inclusive para atletas. Vamos falar um pouquinho mais sobre a linha esportiva daqui a pouco, né? Excelente. Bom, você falou, Daniel, que os mels ali, muitas vezes, no olhômetro, né, são idênticos, mas são diferentes no seu gosto. Na hora que você faz, então, a compra desse mel, literalmente você já tem esse apicultor ele produz esse tipo de mel, ou então eles produzem uma variedade grande. Como eu disse, para nós que somos leigos, se olhar, tudo é mel. E como é que vocês fazem essa diferenciação? Como é feita? Então, quando a gente recebe o mel na empresa, a gente já conhece os nossos apicultores e o que eles estão produzindo em determinada região, em determinada época e assim por diante, né? Quando o mel entra na empresa, também é feita a amostragem. Tambor a tambor é feita a amostragem, vai para o laboratório e já é feita uma seleção. Então, o mel entrou na empresa, ele já é classificado. Que cada diferenciação de mel tem algum mercado específico, seja do público consumidor lá fora, né, seja nas diferenciações que a gente quer aplicar no mercado interno também. Então, vamos dizer, determinados méis vendem mais em determinados países, vamos dizer assim. Então, tem isso também. E então,
Se eu misturasse todo o mel, eu acabaria perdendo em diferenciação e também em potencial de mercado, né? Então é tudo classificado já na entrada.